Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos no 12º capítulo deste livro, Os Mensageiros. E o capítulo de hoje se chama A Palavra de Monteiro. E são muito interessantes os esclarecimentos trazidos nesse capítulo. E especialmente para quem tem a responsabilidade de ser um esclarecedor, um doutrinador. Mais uma vez, esse livro nos traz sobre a importância da conduta, da história de Monteiro, que se preparou no nosso lar, no centro de mensageiros, para reencarnar como doutrinador, como esclarecedor. Foi direcionado pela irmã veneranda do nosso lar. Para quem assistiu o filme, sabe quem é ela. E reencarnou a sua mãe, encaminhou para a evangelização desde cedo. E ele passou a dirigir um grupo mediúnico e ele era esclarecedor. Só que o Monteiro conta, ele estava mais preocupado com o conhecimento, com todo a experimentação por curiosidades. Se esquecia do mais importante, que é o sentimento. Sua preocupação era o conhecimento, eram as experiências. Ele pressionava os médiums muitas vezes em situações que ele colocava em discussão, passou a sua vida nessa busca. Ainda esclarece, o serviço era imenso. Nosso amigo Ferreiro pode dar o testemunho, porquanto partimos quase juntos. Então o Monteiro tinha um outro companheiro do nosso lar. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito. A minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Logo, outros médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e incorporação, tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente, conta ele. Quanto à essência moral da doutrina, tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Os sofredores fazia ver que pareciam ser culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero. E assim o Monteiro foi narrando. Ele conta que ele ficava horas na doutrinação, longas horas de doutrinação, impondo pesadíssimas obrigações aos médiuns, a toda a sua equipe. Porque na realidade ele estava muito mais preocupado com a satisfação pessoal do que o verdadeiro trabalho de esclarecimento, de amorosidade, que era sua responsabilidade. E ele também conta que ele tinha um comércio e ele era aquele cobrador mordaz, que os seus advogados o conheciam, de forma implacável os seus clientes em atraso. À noite ia ensinar amor aos semelhantes, mas durante o dia ele era implacável, intolerante, insaciável nas suas cobranças em relação ao dinheiro. Ele conta que ele andava cego, sem perceber a existência terrestre, que é uma seção permanente. Ele fazia do espiritismo um trabalho a seu modo, para satisfazer a sua vaidade e o seu orgulho. E ele conta de desvio em desvio. A angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá,
qual demente necessitado de hospício, tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Vejam que interessante, ele conta que já no plano espiritual ele ficou revoltado. Ele não aceitava aquela situação onde ele se encontrava nas regiões umbralinas. Vários perseguidores, vários daqueles espíritos que ele foi esclarecer de forma mordaz, de forma egoísta, de forma violenta, estavam perseguindo o nosso companheiro. E ele não aceitava, e o apego à matéria o impulsionava em lugares sombrios, até que em certo momento ele se desprendeu um pouco, né, da esfera física e ele foi atendido pelos bons espíritos. Mas ele, quando voltou para a esfera espiritual, no nosso lar, atendido pelos espíritos mensageiros, ele voltou revoltado. Ele não aceitava a situação em que ele se encontrava. E ele ainda questionava que se dedicou muito tempo, 4 vezes durante a semana, em trabalhos mediúnicos. E ele foi recebido daquela forma, se encontrou naquela situação. Tal era, tal era a sua revolta que ele chegou a querer marcar uma reunião com a ministra Veneranda. Mas ela não atendeu. Pelo contrário, certo dia, a ministra Veneranda o procurou, mas ela o procurou no seu momento de descanso e foi conversar com ele. E ele conta, então, para o André e para outros amigos espirituais, que ele reclamou durante 2 horas seguidas. E a ministra o ouviu atentamente, com paciência, e ele reclamou e falou. Quando ele se calou, né, ele conta, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu. E essa lição da ministra Veneranda vale para todos nós, médiuns, esclarecedores, psicofonia, psicografia. É a lição fantástica que devemos ter como lema. Ela respondeu assim para o Monteiro. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota é nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. E nesse instante, ele coloca para os companheiros, ele disse que nesse momento, ele fez uma longa pausa e ele disse, desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? E o André ficou aturdido com aquela situação narrada por Monteiro e ele não sabia o que dizer. Pensou muito e falou pouco. Sim, sim, estou tentando compreender esse ensinamento para que você, que é espírita, que teve um acompanhamento da doutrina desde a sua infância, teve uma mãe, um paizinho que o acompanhou, um evangelizador, esse compromisso foi assumido lá na esfera espiritual. E não é com seus pais, não é com seus evangelizadores, é com você. Nós temos amigos espirituais a quem nos comprometemos. E a esses amigos espirituais devemos prestar contas. E mais do que os nossos amigos, prestar contas a Jesus. Porque a mediunidade é um talento, uma responsabilidade que deve ser trilhada com Jesus. Que Jesus abençoe a todos.